Fala, rapaziada do Armário Cast! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais cresce em Brasília. Minha dupla de sempre, né? De sempre, mano. Dá uma Ai, voz. de você me trocar um dia, viu? Jamais. Fé, família. Tamo aqui mais um dia, mandando um salve de fé aí pra você. Mais bagagem, né? Tipo o cara daqui. Mas pode ter. Solução, talvez seja isso. Pode ter. E você falando principalmente de ciência, falando pensar em morar fora justamente pela valorização da ciência aqui no país. É muito foda isso, né? Porque, por exemplo, a gente vive um presidente negacionista da ciência. Cara, é uma característica do nosso país, ele nunca foi muito, assim, preocupado com a educação, né? De modo geral e tal, e muito mais com a ciência. Né? A ciência, cara, é uma área que também ela é muito ilusória, assim. As pessoas, como é que eu posso falar, cara? Vamos falar mal da ciência agora, né? A ciência, ela, por exemplo, a ciência que vocês veem na escola, que a gente faz na escola, ela não é a ciência real, né? A ciência escolar, ela é muito... É uma contação de história, cara. A ciência... Sempre odiei isso. Hã? Eu sempre odiei esse lado Pois é. de saber a história, não sei o que, tipo, de bode, não sei quem. Eu falei, mano... A ciência da escola é uma contação de história, cara. A ciência, vamos colocar entre aspas, né, real, ela é muito política, é muito econômica e etc. Ela é cara, né? E quem comanda a ciência no mundo são grandes laboratórios, são grandes empresas. Não, que tá tranquilo. E esses grandes laboratórios, essas grandes empresas, a grande maioria não tá no Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala, o cara não investe em ciência, tecnologia e tal, existe uma coisa histórica no Brasil, sabe? Ele sabe, os governantes sabem que é importante a ciência, mas é cara pra caramba. E a gente não tem condições, por exemplo, de bater de frente com grandes mercados norte-americanos, europeus. Pô, tava vendo a notícia hoje que os caras já estão conseguindo mapear aí boa parte da cura do câncer. Aí você vai descendo e vê a fonte. Pô, é norte-americano. Aí você vê um equipamento novo que se produz parará, você vê a fonte. Pô, Inglaterra. Então, assim, cara, tem como a gente ir, como é que fala, competir com essa galera? É complicado. Estão anos na frente, né? A gente tá muito atrás, cara. Eu lembro que eu fui na UNB em 2013, numa palestra do Martin Shelf, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel aí em Química. Ele descobriu uma proteína nova e tal. E ele fala, cara, o Brasil ele tá há 30 anos pra trás aí em tecnologia, em ciência. Isso na época ele falando, né? Não que o discurso dele seja válido e correto, mas é uma fala de um cara que veio de Cambridge e tal. E o cara ganhou o prêmio Nobel e tal. E então, assim, o cara tem um peso no campo científico, né? Ele não tá falando besteira. E o Brasil é muito atrasado, ele sempre foi atrasado com tudo, cara. E eu acho, assim, eu sou muito pessimista pro país. Eu não me orgulho do país, assim, tenho minhas críticas com outras coisas também fora da ciência, cara. E o Brasil, se a gente vê a história no processo educacional brasileiro, a gente não ensina os alunos a pensar, saca? A gente, cara... Empurra o negócio goela abaixo, né? Empurra goela abaixo propositalmente, mas não o professor, porque a gente segue um currículo. É o MEC, né? Exato, então tem toda uma trajetória por trás, que eu não vou ficar dando aula aqui de história, de educação do Brasil. Que nem eu sempre falei do lance da aula de história. Eu sempre achei errado. É uma visão muito eurocêntrica do Brasil, não sei o que, de que negro no livro de história é só escravo. Não tem outro negro. Eu acho o Martin Luther King ali, tá ligado? Não, é um ou dois que destaque, não sei o que e tal. E, porra, você falou um negócio interessante, eurocentrado, né? A ciência que a gente ensina na escola hoje, ela é totalmente eurocêntrica e colonial, né? Está muito atrasado. E a gente não tem a ciência, por exemplo, da América Latina, a ciência do Brasil. Você não tem referências em artigos científicos da África, saca? E tem cientista forte na África. Aqui no Brasil também tem, cara, nos países do Sul, né? Então, na escola a gente defende uma ciência branca, né? Vamos dizer assim. Tanto cara, que, porra, como é que é um laboratório? A galera vai de jaleco branco, sacou? Se você colocar no Google aí agora, cientista, cara, você vai ver um monte de gente branca, jaleco branco. Não, os equipamentos que eu não sei nem pra onde é que vai naqueles equipamentos. É tudo europeu, saca? Então a ciência que a gente vê na escola, esse discurso que a gente fala na escola, cara, ele é muito... Porra, vocês não pensam, os alunos não pensam, né? A gente não... Então a gente reproduz pra fazer prova. Né? Então, o ensino de ciência hoje, pelo menos nas escolas privadas, acho que na pública não deve sair muito assim disso, é pra fazer prova. Eu mesmo aprendi, eu lembro de pouca coisa do meu ensino médio, pouquíssima coisa do meu ensino médio. Não sei, cara, porque acho que eu estudava? O que eu pensava? Eu pensava, eu queria jogar handball, e eu olhava assim pra matéria, e eu sabia que eu tinha facilidade, mano. Tipo, se eu estudar um dia antes, eu consigo fazer a prova. Aí eu fazia exatamente isso, eu cagava a aula toda.
Aí eu chegava na hora de fazer a prova, eu lia lá o que ia cair, lia o livro rapidão, falei, pronto, tô pronto. E fazia a prova e tirava nota boa. Era isso. Cara, é isso. A ciência hoje na escola virou uma reprodução. Se você souber muito bem reproduzir o que o professor fala, você passa, suave. E se você pegar a manha de uma prova, você passa numa prova. Mas, porra, eu acho que o ensino de ciência ele é muito mais complexo que isso, saca? Então, se você vê um documento norteador, os documentos educacionais, fala lá que a gente tem que produzir, trabalhar a ciência para produzir um cidadão crítico, um cidadão que pensa no social, que pensa numa coletividade e tal. Cara, isso é mentira, porque a gente não faz isso. Utópico. Totalmente utópico, né? Mas vamos pensar na utopia não como uma impossibilidade, né? Talvez como, tipo, uma esperança. É uma esperança que seja assim, saca? Mas no Brasil, cara, eu não consigo ver isso.